sistema urinário, infecção de urina e cálculo renal. A infecção do trato urinário, ITU, é uma patologia extremamente frequente que pode ocorrer em todas as idades, em ambos os sexos e que pode acometer qualquer parte do sistema urinário. O local onde a infecção ocorre influencia os tipos, causas e sintomas. Os tipos mais comuns são cistite, infecção na bexiga, uretrite, infecção na uretra, que pode ser transmitida pela relação sexual, pielonefrite, infecção nos rins e infecção nos uréteres. Em mais de 95% dos pacientes, a infecção é de origem bacteriana, sendo a bactéria Escherichia coli responsável por mais de 3/4 destes casos e que faz parte da flora intestinal normal. As mulheres são mais suscetíveis à infecção de urina, além de terem a uretra bem menor que a do homem, o ânus está muito próximo da uretra. Vale lembrar que a Escherichia coli faz parte do trato intestinal, portanto, a proximidade do ânus e da uretra facilita a infecção. Na imagem, o círculo verde indica o fim da uretra e o azul indica o ânus, tanto no sistema urinário feminino quanto no masculino, ficando clara a diferença de distância entre a uretra e o ânus. No homem, o maior comprimento uretral, maior fluxo urinário e o fator antibacteriano prostático agem como protetores. A partir dos 50 anos, a presença de patologias prostáticas torna o homem mais suscetível à infecção urinária. Elas ocorrem principalmente quando os micro-organismos, na maioria dos casos bactérias, sobem pela uretra e atingem a bexiga, os uréteres e os rins. Os grupos de risco são as crianças. Não é normal crianças terem infecção de urina. As causas podem ser a má formação do trato urinário e os hábitos de higiene. As grávidas tendem a ter infecção urinária mais grave e com menos sintomas. É uma das principais causas do trabalho de parto prematuro. E mulheres com infecção urinária de repetição. No primeiro caso, são mulheres que pegam muitas vezes a infecção, ou seja, pegam uma, tratam corretamente, a bactéria some e depois pegam outra infecção, mais comum em mulheres sexualmente ativas. Segundo caso, tratamento que não eliminou totalmente as bactérias. Os principais sintomas da infecção de urina são ardência forte ao urinar, aumento da frequência de micções, urina escura, dor pélvica e sangue misturado à urina. Os sintomas da pielonefrite são semelhantes nas formas aguda e crônica da doença. Porém, na doença aguda, eles não demoram a aparecer. Nos dois casos, entretanto, os sintomas mais característicos são a febre, os calafrios, sudorese, náuseas, vômitos, mal-estar, dor lombar e pélvica, no abdômen e nas costas, urgência e dor para urinar, sinal de pus de sangue na urina, que fica turva e com odor desagradável. A partir do momento que você apresentar ardência urinar, dor pélvica, urina acompanhada de sangue e vontade frequente de ir ao banheiro, procure um clínico geral ou ginecologista imediatamente. Após fazer um exame de urina e for diagnosticado com infecção urinária, o tratamento varia de acordo com a gravidade e o tipo de infecção, mas o mais comum é feito por meio de antibióticos, para matar as bactérias e interromper seu desenvolvimento. Alguns tipos de antibióticos são a amoxicilina e a cefalexina. Também há tratamentos caseiros que, mesmo com pouca eficiência, aceleram o processo de cura da infecção. Por exemplo, comer melancia e beber muita água e chás de manjericão, aroeira e etc. ajudam na melhora. Algumas maneiras de prevenir a infecção urinária seriam bebendo muita água, limpar-se após urinar para evitar que as bactérias se acumulem, usar preservativos durante a relação sexual, evitar o uso de calças muito apertadas e urinar após relações sexuais, pois ajuda a esvaziar a bexiga e diluir a urina. Para homens com hiperplasia benigna da próstata, que é o aumento do volume da próstata e consequente estreitamento da uretra, é recomendado que reduzam a ingestão de cafeína, de álcool e determinados medicamentos para que melhore o fluxo de urina e previna a sua retenção na bexiga, diminuindo a probabilidade de ter infecção urinária. Para mulheres, é recomendado que não se use ducha, nem spray ou pó para a higiene feminina. No geral, é recomendado que não se utilize nenhum produto que contenha perfumes na área genital. E, se possível, utilizar calcinhas ou meia calça de algodão e trocá-las pelo menos uma vez por dia. Cálculo renal. O que é o cálculo renal? É uma massa sólida formada por pequenos cristais que podem ser encontrados tanto nos rins quanto em qualquer outro órgão do trato urinário. O cálculo é conhecido popularmente como pedra nos rins, que são essas pedrinhas amarelas que vocês estão vendo aí. Essas pedras nos rins, elas podem variar de tamanho dependendo do grau que está o cálculo da pessoa. Quanto maior for essa pedra,
maior será a dificuldade e dor que essa pessoa vai sentir. E, geralmente, elas só são retiradas através de cirurgia. E quanto menor for esse cálculo, é mais fácil de ser tratado. A pessoa pode beber muita água, que geralmente esse cálculo vai embora, né, no caso. Existem 4 tipos de cálculos renais. O primeiro é o cálculo de cálcio, que são os mais comuns e ocorrem frequentemente em homens do que em mulheres, e aparece no geral entre 20 e 30 anos, e tende a reaparecer após o tratamento. O segundo é o cálculo de cistina. Esses podem aparecer em pessoas que têm cistinúria, que é uma doença hereditária, e que afeta tanto homens quanto mulheres. O terceiro é o cálculo de estrúvita, encontrado principalmente em mulheres com infecção de trato urinário. Esses tipos de pedra podem crescer muito e bloquear o rim, o ureter ou a bexiga. E por último, tem o cálculo de ácido úrico, que correspondem a 7% de todos os cálculos renais tratados e formam principalmente em pacientes que têm ácido úrico elevado, e são mais frequentes em homens do que em mulheres. Bom, as pessoas que começam a sofrer sintomas de pedra nos rins são quando os cristais, a pedra, ela começa a se deslocar pelas vias urinárias, causando dor e desconforto. E os sintomas começam a aparecer. E entre esses sintomas estão a dor de barriga na lateral das costas, coloração anormal da urina, sangue na urina, febre, calafrios, vômitos e náuseas. O cálculo renal, assim como já dito, ele é nada mais nada menos do que a pedra no rim. A pedra no rim consiste em 2 tipos de tratamento. Os 2 tratamentos vão ser definidos pelo tamanho da pedra que está no seu rim. E um desses tratamentos é um tanto quanto complicado, que vai ser o processo de cirurgia, e o outro nem tanto. O primeiro processo é o mais simples, é o caso da pedra no rim pequena. Quando o médico encontra uma pedra no rim pequena no corpo do paciente, ele vai receitar que o paciente ingira alguns analgésicos. Esses analgésicos vão fazer o quê? Essas pedras elas se diluam e saiam como pequenos cristais na urina. Ele vai receitar analgésicos e vai receitar que o paciente se hidrate mais, beba mais água para que aquelas pedras assim saiam com mais facilidade. Caso as pedras sejam maiores, o médico vai definir qual das 4 cirurgias será melhor para o corpo do paciente. Sim, existem 4 processos de cirurgia para se fazer no corpo de um paciente que tem pedra no rim. A primeira cirurgia, o primeiro processo cirúrgico que eu vou apresentar para vocês vai ser a uretoscopia, que, assim como o próprio nome já diz, ela envolve a uretra. O que consiste essa cirurgia? Essa cirurgia consiste no próprio médico cirurgião inserir um tubo no paciente pela uretra para que aquelas pedras que estão ali dentro do rim, elas saiam com mais facilidade pelo uretra e elas vão sair por esse tubo. O segundo processo cirúrgico vai ser a litotripsia, que consiste na quebra dessas pedras no rim através de ondas sonoras. O médico vai envolver o paciente num aparelho para que aquele aparelho libere ondas sonoras e aquelas pedras dentro do corpo do próprio paciente sejam quebradas. A próxima cirurgia que eu vou falar para vocês é a traqueostomia percutânea, que ela consiste na retirada das pedras através de um pequeno corte feito nas costas do paciente. Esse corte é feito mais ou menos na região onde se encontram as pedras no rim. Quem vai definir onde vai ser o corte e tudo mais vai ser o médico cirurgião que vai fazer isso. E ele vai fazer um corte não tão pequeno e nem tão grande, um corte mediano nas costas do paciente e vai retirar aquelas pedras no rim do jeito manual. A próxima cirurgia e última cirurgia que eu vou apresentar para vocês é a cirurgia de glândulas paratireoides. Uma alteração, basicamente, nas glândulas paratireoides, perto da tireoide ali, faz com que ela aumente os níveis de cálcio no corpo, e isso pode causar as pedras no rim. Por isso que é feita uma cirurgia naquele local. A cirurgia naquele local, ele é uma cirurgia para controlar a produção e regular a produção do hormônio desse cálcio para que essas pedras no rim parem de ser produzidas, entendeu? E apesar de todas as cirurgias parecerem simples, comigo falando,
elas são processos cirúrgicos bem complicados. Por isso, bebam água, porque a água faz muito bem para a saúde. Parece coisa boba, mas faz muito bem para a saúde. Então, bebam água para evitar futuros problemas de saúde.